Olá, meu nome é Camille Carvalho e o projeto que será apresentado na 9ª Feira Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas é intitulado do estudo do arranjo de sensores para a detecção do gás dióxido de nitrogênio, o Na2. Esse projeto ele foi desenvolvido durante o meu ensino médio integrado ao técnico em eletrônica no Instituto Federal da Paraíba, que foi contemplado pelo edital do Interconecta 2020 e que atualmente eu continuo na mesma instituição, em outro curso, Engenharia Elétrica, dando continuidade a trabalhos que eu já desenvolvia. A poluição do ar possui inúmeras consequências negativas que vai desde a degradação do meio ambiente e da qualidade do ar até os malefícios à saúde humana. E por isso é um assunto muito debatido mundialmente acerca de como a poluição e os centros urbanos podem influenciar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Nesse contexto, gases poluentes como dióxido de nitrogênio eles são alvos de estudo por induzir doenças e processos inflamatórios pulmonares, como foi comprovado numa pesquisa em 2016, que entre 5 a 7% dos cânceres pulmonares eles estão relacionados à exposição a altos níveis de concentração do dióxido de nitrogênio no ar. Além disso, devido ao contexto pandêmico atual, foram realizados outros estudos que correlacionavam a questão dos altos índices de concentração de poluentes no ar com a disseminação do novo coronavírus, assim como para outros vírus também, como isso ia favorecer o contágio e a propagação desses vírus. Sabendo disso, instituições governamentais elas recomendam que as pessoas elas não frequentem e não inalem o ar em ambientes em que a qualidade do ar está inadequada. E para isso tem que ser realizado o monitoramento e o aviso sobre como está a concentração dos poluentes no ambiente. Nesse sentido, é necessário que ocorra a instalação de estações de medição da qualidade do ar, mas normalmente elas são caras e precisam de um conhecimento técnico mais específico para o seu manuseio. Nesse sentido, a proposta desse trabalho é desenvolver um sistema de baixo custo que realiza o monitoramento das concentrações de dióxido de nitrogênio para que possa alertar a população sobre o nível de exposição a esse gás para que seja segura a realização de atividades cotidianas e atividades físicas também. Bom, para que nosso projeto ele conseguisse ser desenvolvido, alguns materiais básicos eles foram utilizados, tais como um sensor para detectar a concentração do Na2, que foi escolhido o módulo sensor MIX 6814, que é um sensor que, quando alimentado com a tensão de 5 volts, ele é aquecido e ele pode detectar a concentração de 3 gases distintos, 3 poluentes, sendo eles o dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono e a amônia. E ele foi utilizado pela sua compatibilidade com diversas plataformas e microcontroladores, tais como o Arduino, Raspberry Pi, o PIC e entre outros. Dito isso, o Arduino ele foi utilizado tanto para realizar a leitura dos dados vindos do sensor, quanto para processar esses dados e exibi-los através de um display posteriormente. Sabendo que o Arduino é uma plataforma de prototipagem que possui diversos dispositivos eletrônicos, ele também possui um microcontrolador que pode ser programável, utilizando uma linguagem que une as linguagens C e C++, para programá-lo de acordo com o comportamento desejado para essa aplicação. Também foi utilizado um display LCD 16x2, que possui 16 colunas de 2 linhas, para exibir as mensagens e o valor da concentração ao final de todo o processo de cálculo. Além dos materiais já citados, também foi utilizado um detector comercial para o Na2. Bom, esse detector ele tem um custo de aquisição um pouco maior, mais elevado, quando comparado ao sensor utilizado. Ele custa em média um pouco mais de R$ 2.300 e o sensor utilizado, o MIX 6814, custa um pouco mais de R$ 250. Com isso, pode-se destacar que a diferença de preço é bastante notória. Esse sensor ele foi utilizado para comparar as medições entre um sensor comercial testado no laboratório e assegurado pelo fabricante, com um sensor que programamos e utilizamos para a nossa aplicação. Então, para o desenvolvimento e implementação do nosso sistema, alguns conhecimentos eles foram utilizados, tais como a utilização do fator RSRO. O fator RSRO ele é capaz de determinar a concentração do gás, relacionando os valores de resistência lidos no momento em que o sensor ele não está com a pressão do ar e no momento em que a concentração é observada pelo sensor. A partir desse fator, é possível determinar um gráfico da curva de leitura do sensor para o gás, que relaciona o fator
RSRO com a concentração do gás, e a partir disso o fabricante ele consegue informar na folha de dados do sensor a curva característica que descreve a concentração em relação a esse fator para cada sensor e para cada gás que se deseja. No caso estudado, foram aplicados métodos matemáticos de aproximação no gráfico da curva de concentração do NO2 para o mix 6814 presente na folha de dados, e ao final dessa aproximação chegou-se à equação que com ela é possível calcular a concentração dos gases de acordo com os valores ridos de resistência pelo sensor. Para que o sistema funcionasse da forma correta, seguindo a lógica de que o sensor envia os valores dos dados lidos de resistência para o Arduino vai fazer o cálculo utilizando a equação que já foi abordada anteriormente e com isso consegue transmitir para o display o valor da concentração final. Para que nosso sistema funcionasse da forma mais adequada, foi utilizada a programação para o Arduino presente no diagrama de blocos que pode ser observado na apresentação, em que, ao programa se iniciar, é necessário que se defina as variáveis que vão guardar os valores tanto das concentrações como das resistências enviados pelo sensor. Depois, é feita a comunicação serial, que no caso seria a comunicação entre o dispositivo que está se programando e o Arduino. Depois, o sensor é calibrado e essa calibração ocorre após várias leituras de resistência com o ar limpo, sem presença do gás. Depois, ocorre a medição do gás e cálculo das concentrações, e depois esses dados são enviados para o display de LCD, junto com a mensagem avisando se a qualidade do ar para aquele ambiente é satisfatória ou não. Falando sobre os testes em si, essa foi a parte do projeto que mais demandou tempo, mão de obra, e também foi a parte que surgiu mais limitações, devido ao contexto pandêmico, a falta de acesso a laboratórios e aos materiais também. Então, muita coisa acabou tendo que ser improvisada e foi feita da forma mais eficiente de acordo com o contexto disponível. Na apresentação, vocês podem ver de forma mais ilustrativa como ficou o resultado da montagem do nosso sistema para os testes, mas eu vou explicar um pouco melhor as estruturas separadas em si e como foi pensada cada parte para ser feito da melhor forma possível. Para a montagem de um sistema que pudesse colocar o poluente para medição nos sensores, foi realizada a montagem a partir de uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão ela serviria a base em que seria colocado a fonte geradora do gás. Como fonte geradora foi utilizado espeto de bambu e foi realizada a queima desse espeto em recipientes e que essa queima ela libera o dióxido de nitrogênio. Para que os sensores pudessem ler esses poluentes, foi colocado um recipiente em cima da caixa de papelão, um recipiente plástico, e dentro desse recipiente plástico se encontrava uma protoboard, uma placa de prototipagem, com todos os sensores, a parte do circuito elétrico, com também o display de LCD e o detector comercial, como pode ser observado na apresentação. Com o sistema já montado, foram realizados vários testes, como vocês podem ver na apresentação, com vários arranjos e organizações dos sensores diferentes, tentando observar alguma mudança no comportamento das leituras em relação a esse tipo de configuração. Os dados resultados desses testes eles podem ser agrupados em dois grupos distintos. O primeiro grupo considerando as leituras no ar limpo, ou seja, sem a presença do gás. Para esse grupo de dados, foi observada uma coerência, visto que os dados vistos pelo detector comercial eram coerentes, iguais ou bem próximos dos detectados pelo sensor MIX 6814. Já o segundo grupo, considerando a presença do poluente, os dados obtidos pelo sensor comercial foram divergentes do obtido pelo MIX 6814, pois para o detector comercial os dados chegavam um pouco acima de 5 ppm e para o MIX os dados não chegavam nem estar acima de 1 ppm, então houve essa divergência durante os testes. Então, com os testes que foram realizados, constatou-se que o sensor ele possui um comportamento coerente, mas para o ar limpo, e não atinge os valores do detector comercial para quando as concentrações elas são maiores. E também esse sensor ele demora a reagir à presença ou ausência do gás, ele tem um comportamento um pouco lento em relação a essa detecção. Diante disso, os testes que foram realizados nesse projeto apresentaram-se satisfatórios de acordo com o contexto e os recursos disponíveis.
e possuem sim a possibilidade de melhoria com a realização de testes mais controlados para obter dados mais sólidos em laboratórios de química. Bom, nessa apresentação foi relatado um pouco de como foi o processo do nosso projeto. Esperamos que tenham gostado e agradecemos a sua atenção.